O que eu vou fazer vai escandalizar, o que eu vou fazer vai santificar. Não é questão de certo ou errado, vai muito além disso. A igreja hoje está mergulhada num padrão de certo ou errado e não consegue perceber que o que atrai a glória de Deus é um cristão cheio do Espírito Santo, impulsionado por Ele, consegue viver em santidade, não restrito a comportamento, mas pensando nas intenções e sentimentos que vão atrair a glória de Deus. Somente um homem transformado à imagem de Cristo, com uma vida controlada por Ele, pode realmente viver e fazer tudo para que a glória se manifeste. Na vida de um cristão não deveria haver dicotomia entre sagrado e profano, porque ele foi separado, ele é santificado, e tudo que ele faz tem um único propósito: glorificar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo começa a tratar da questão do certo ou errado para conveniente ou não. E ele fala assim: olha, se faz o teu irmão pecar, é melhor que não faça. Ele entra numa outra seara, uma seara completamente diferente, dizendo que aquilo tudo que eles deveriam fazer não era só considerar certo ou errado, conveniente ou inconveniente, é se aquilo realmente que você está exercitando, praticando, se está induzindo o outro ao erro, ao pecado, ao escândalo, é melhor não fazer. Por quê? Ele explica: porque não vai trazer glória a Deus, não vai glorificar a Deus. E aí então ele entra no texto dizendo assim: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, do nome do Senhor. Quando a gente pensa na explicação do quer comais, bebais e tudo para a glória de Deus, inclui exatamente tudo. Você vai se alimentar, e como é bom a gente comer uma comida boa, irmãos. E tem irmãos que na hora de comer, eu sou de um tempo que a gente sempre orava e agradecia a Deus a refeição. Eu acho que a gente perdeu isso. Mas eu acho que tem gente que deveria orar e já pedindo a Deus pecado da gula que saia dele. Porque eu vejo às vezes as pessoas vão comer, eu vejo uns pratos, Marquinho, que eu olho e falo assim: é desumano uma pessoa comer isso. E ele vai lá e come e ainda repete. Irmãos, coisa boa é dormir para a glória de Deus. Aquela hora do sono, você está com sono, você quer dormir. Eu me lembro que quando eu iniciei na carreira de serviço público lá, aí a gente dormia muito pouco, porque tinha alvorada lá, 5 horas da manhã, 5h30 estava pronto para educação física, aí tinha prova, aquelas coisas. Eu tinha uns colegas que pediam o outro, que estavam de plantão, para acordá-los às 3 horas da manhã. Para quê? Para ele saber, no meio da madrugada, que ele ainda tinha mais 2 horas de sono. Ele preferia ser acordado para saber que ainda tem mais 2 horas de sono. Deve ser assim lá, Gabriel, deve ter uma turma dessa lá, não tem? Mais ou menos, não tem? Ainda perdura esse negócio até hoje, né? Porque, irmãos, coisa boa é dormir para a glória de Deus. E tem gente que às vezes dorme 10, 12 horas, acorda e fala assim: eu ainda estou com sono. Irmãos, coisa boa é se vestir para a glória de Deus. E hoje o pessoal está usando umas roupas aí que eu acho até estranha. Na minha época, andar de roupa rasgada era gente que não tinha dinheiro. Hoje, né, é calça giletada. Giletada. Se você quiser, eu tenho uma lapuída lá que eu não uso também. Posso estar lá. Já giletei pelo tempo para você. O dia que eu comprar uma calça rasgada, puída, emendada, irmão, me interna. Eu não vou estar bem.
Quero andar com a roupa direita. Estou pagando, eu vou andar com o negócio puído, rasgado? Não, de jeito nenhum. Né? Mas aí bota lá um ferrugem, bota lá uma coisa, cada um faz do jeito que quer. Isso está certo ou está errado? A questão não é essa, irmão. Mas é tão bom a gente se vestir para a glória de Deus. Eu acho que quando você se veste, você deveria se perguntar assim: Jesus sairia comigo assim? Ao botar uma bermuda, ao usar uma camisa, Jesus sairia comigo assim? Porque outro dia eu fui no mercado, aí uma irmã da igreja me olhou, aí começou a rir. Falei, gente, será que eu estou o quê? Ela falou, engraçado, pastor, o senhor está de bermuda, o senhor... Eu falei, pastor tem joelho também. É inacreditável. Mas acredite, pastor ainda tem joelho. É tão bom quando a gente... A Meline fala assim, ó, às vezes vou levar aqui num canto outro, a Meline fala assim, ele vai na igreja porque ele botou a calça, porque se fosse aqui pertinho, ele iria botar uma bermuda e ia falar, botou a calça, ele vai para a igreja. Ele vai para a igreja. É tão bom a gente se vestir para a glória de Deus. É tão bom a gente conversar para a glória de Deus. Por isso que na nossa boca não deve haver nenhuma palavra torpe, sim a que for boa para promover edificação. E às vezes tem rodas de escarnecedores, e o salmista fala isso no Salmo de número 1. Não ouve, não se detém no caminho, não entra em roda. A nossa conversa tem que sempre atrair a glória de Deus. É tão bom quando a gente compra uma televisão nova, e televisão nova, né? Chega esse período de Copa, o pessoal adora comprar televisão para assistir os jogos. Aí compra aquela, se tem uma de 50, ele quer uma de 65 polegadas. Se tem de 65, agora ele quer uma de 70. Nunca ele parte para uma televisão menor. No mínimo igual. Ou se puder, ele aumenta a fronteira da televisão. Agora eu quero uma maior. Agora eu quero uma que conecte via satélite com Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. É essa. Alta tecnologia. Mas a nossa televisão deve ser para a glória de Deus. É tão bom comprar um carro, irmãos, eu fico vendo quem está andando a pé, o sonho é ter uma bicicleta. Depois da primeira chuva, ele já começa a pedir que aquele negócio tenha motor e que tenha algo que ele não se molhe. Depois que tem motor e algo que ele não fique molhado, ele começa assim, agora Deus, tu já viu, está lançando assim uns negócios diferentes. Tem tecnologia embarcada, você já chega, já comunica aqui, faz aqui, né? Entrei no carro outro dia do irmão aqui, eu achei fantástico, mano. Você já falava assim, ó, era quase Deus na criação. Ar-condicionado 18 graus, o carro ia lá e 18 graus. Haja. Eu entrei no carro dele já falando haja. Haja som, ligue aí, música gospel, sensacional. No comando de voz. Eu falei, irmão, pensei que isso foi só na criação. Está aí até hoje. É tão bom quando a gente compra um carro para a glória do nome do Senhor. Carro santificado, carro que vai servir ao Senhor. E o texto que nós lemos eu acho fantástico. Porque o apóstolo Paulo fala assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, ou seja, todo verbo exprime ação. Ação. E essa ação, ela tem um propósito. Não é uma ação qualquer, não é uma ação desencadeada, não é fazer por fazer, não é realizar por realizar, não. É tudo que está sendo proposto, toda ação tem a ver com intenção. E qual é a intenção de toda ação na vida do crente? Glorificar o nome do Senhor. Ação e intenção. Tudo, ou façais qualquer coisa. Eu vou bocejar, irmãos, para quê? Para a glória de Deus. Eu vou andar para a glória de Deus. Eu vou levantar para a glória de Deus. Eu vou bater palma para a glória de Deus. Eu vou botar uma iluminação diferente na igreja, para quê? Para a glória de Deus. Agora eu vou botar uma tela aqui
que antigamente ficava pintando um cenário, as coisas, agora a gente bota o cenário ali atrás, o povo aqui olha e fala, meu Deus, parece que você está dentro da cena, que coisa bonita, né? Mas para que isso aqui, irmãos? Para a glória do nome do Senhor. Tudo que a gente faz, a gente tem um propósito, há uma intencionalidade, há um verbo ligado a uma intenção, e o nosso desafio na vida cristã é realizar tudo com um único propósito: glorificar o nome do Senhor. Mas o que isso tem a ver com santidade? Eu diria tudo. Tudo. Porque tudo que você faz, se não estiver glorificando a Deus, vai se transformar em pecado. É exatamente isso. Tudo que um cristão realiza que não quer ou não glorifica o nome do Senhor, vai estar num estado pecaminoso. Quer ver uma coisa? É lícito ou ilícito um cristão ir num lugar que está tendo um bloco carnavalesco? Você vai me dizer, é ilícito. Outros vão dizer, depende. Outros vão dizer, não pode não. Outros vão dizer, pode sim, se ele vai lá para evangelizar. Você percebeu que essa questão da licitude e da santidade, ela vai muito além do fazer ou deixar de fazer, vai muito além de normas e condutas, ela perpassa por intenção. Ela perpassa também por não escandalizar o outro. Quando a gente olha para esse texto, ele é tão rico, porque a questão não é a norma de conduta, não está ligada aos 10 mandamentos, né? Não adulterarás. Aí você vai para Mateus 5, você tem uma aula ali maravilhosa. Aí Jesus começa a dizer assim, um novo mandamento vos dou. Mas antes estava escrito o quê? Não adulterarás. Mas se tu olhar para uma mulher com olhos impuros, já o quê? Pecou. O que ele fez? Nada. É uma intenção, mas a Bíblia fala que o sarrafo agora ele é muito mais alto. A questão não é só o fazer ou deixar de fazer, porque isso é legalismo. Agora Jesus começa a colocar um outro patamar. Aí ele vem dizendo assim, você pode falar até, a Bíblia está escrito, não matarás. Mas quando tu passa por alguém e fala assim, miserável, minha vontade era de te fazer um carinho especial, no teu coração tu já matou. Porque alguns pensam assim, passou o contrário do amor é o ódio. Não, é indiferença. Não tem nada pior do que quando você olha para uma pessoa e fala assim, indiferente, para mim é como se não existisse. Isso é terrível. Por isso, em Mateus 5, Jesus vem falando assim, se tu vier trazer tua oferta e no altar te lembrar que tu tem alguma coisa com teu irmão, qual é a tua prioridade? Reconciliar-se com ele. Porque não adianta cumprir ritos, não adianta cumprir formalidade, não adianta vir aqui e estar fazendo da cerimônia aquele algo litúrgico ou santificado. Nós desenvolvemos na vida cristã vários ritos, o rito do dízimo e o rito da entrega, só que a entrega, ela vai perpassar por um crivo, e o crivo é de santidade, de não ter nenhuma coisa de você com irmão algum. Se tiver alguma coisa, a oferta ele não recebe. Não é questão de fazer ou não fazer, é muito mais do que isso. Santidade está ligado na Bíblia a cada um de nós como uma coisa muito boa, mas um padrão que vai muito além de normas e preceitos. E quando a gente começa a discutir isso com a igreja, quando a gente pergunta assim, para você o que é santidade? Eu acho interessante as respostas, porque vai perpassar por uma questão de você colocar isso num patamar de continuidade. Isso é legal. Mas quando a gente pergunta assim, você conhece alguém santo? Aí começa o problema.
Porque a resposta vai vir santo só minha mãe. E de vez em quando, alguns maridos respondem assim: santa é aquela lá em casa que está me aguentando há tanto tempo. Aliás, eu ia fazer uma proposta até para que ela seja beatificada. Porque pastor me aguentar merecia um troféu de honra ao mérito. Quando começa a falar assim, você conhece alguém santo? Aí começa o problema. Porque o nosso padrão de santidade está ligado completamente e num reducionismo cego por comportamento de fazer ou deixar de fazer, mas o padrão de santidade da Bíblia, da palavra de Deus, vai muito além disso. Por isso que Jesus fala: um novo mandamento vos dou. Não é questão só de fazer ou deixar de fazer. Por isso que profissão de fé não pode ser você deixou de beber ou de fumar, mas às vezes não deixou de fofocar. E vai ser batizado. Quando você santifica o que está aqui dentro, e essa é a nossa grande indagação, o que é sagrado e o que é profano. Aqui dentro é sagrado, não, tudo na tua vida deve ser sagrado. A tua televisão, teu carro, tuas vestes, tudo na tua casa, tudo que gira ao redor da tua vida deve ser santificado, separado. E quando a gente vem de conceitos de igrejas, de denominações, seja lá o que for, que o padrão é muito regra, norma. Aliás, hoje não se fala mais tanto isso. A minha época dizia assim: você é crente, você não pode isso, não pode aquilo, não pode... Ah lá, está vendo? É crente, olha lá o que está fazendo, olha lá. Não era assim? Poder ou não poder? O apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são... A questão não é o poder ou não poder. Porque o sarrafo divino ele é muito mais alto. O padrão divino de santidade, de separação, está muito além de normas e preceitos. Tem pessoas que não conseguem passar em determinados locais, parece até cães domesticados, que aqui eu não posso entrar, porque aqui é o santo dos santos, isso aqui é um auditório, irmão. Porque Deus não habita em tendas nem em templos feitos por mãos. Agora, você quer saber onde é o habitáculo do Altíssimo? Você é habitáculo do Altíssimo. Você carrega o Santo dos Santos. Por isso, tudo na tua vida não é aqui, porque o nosso padrão de santidade está ligado à igreja. A tela, o som... E aqui, não, a internet na tua casa tem que glorificar a Deus. Se você não quer ver um jogo de futebol aqui, na tua casa não veja jogo de futebol. Só veja culto. E aí começa um problema, porque a gente fica nesse esquema de sagrado e profano e confundindo tudo. Tem gente que bota música gospel. Aí vai lá música gospel. O cara fala a letra inteira, um monte de coisa. E não coloca o nome de Deus. Mas a música gospel, e a gente canta. Aí fala você: pastor, eu não posso cantar porque isso não é uma coisa que não vai glorificar a Deus, não tem o nome de Deus. Mas tem 2 livros na Bíblia que também não tem o nome de Deus. Vocês lembram quais são? Esté e mais o quê? Tem um outro. Cantares, irmãos. Não vai ter o nome de Deus. Então arranca da tua Bíblia, porque deve ser profano. Olha os padrões que nós engessamos no decorrer do tempo da vida cristã. Quando você vai estudar uma coisa, o processo de canonicidade, o que é cano, medida, padrão. Por que esses livros foram inspirados por Deus? Aí a gente começa a rotular as coisas entre sagrado e profano, sem saber o que é sagrado e o que é profano. E a gente acaba profanando o que é sagrado e santificando o que é profano. E aí a vida espiritual vira uma pagelança espiritual. Por quê? Nós não sabemos distinguir isso. Aliás, me permita, na vida cristã, o cristão não era nem para saber esse negócio de vida secular. A gente gosta de fazer uma pizza. Vida secular, vida sentimental, vida estudantil, vida espiritual, vida... Ei,
a vida é uma só. Repete comigo, a vida... Agora fala assim, a minha vida é uma só. E eu fui criado para glorificar a Deus em tudo. É isso. É isso. Porque quando você separa, acabou a santificação. Você quebrou a santificação na espinha dorsal. Porque amanhã é outro dia. Você vai sair daqui, tu vai para o teu trabalho achando que o maior propósito que Deus abriu uma porta de emprego para você é te dar comida e pão. Não é. Deus te colocou nesse trabalho para que você resplandeça a glória do nome dEle. O ganhar o pão, o sustentar passa a ser secundário. Quando vier aquela escala extra de carnaval, você vai falar, oh, glória a Deus, eu vou lá para o meu trabalho, ao invés de estar na igreja, porque lá o Senhor vai me usar, lá vidas serão resgatadas, o Senhor me quer lá, o Senhor me escalou lá, porque tem gente que pede um trabalho, quando é escalado no carnaval, fala, oh, praga, o demônio do meu chefe me escalou. Não entendeu o que é vida santificada, o que é vida separada, o que é vida com propósito. Hoje a igreja está completamente confusa. E por isso, ele não entende que a porta de emprego, o ir no supermercado, o levantar, o consertar o carro, o comer, o dormir, o fazer ginástica, é para a glória de Deus. Eu vou jogar uma bola para a glória de Deus. Eu vou para o Maracanã torcer para o meu time, para quê? Para a glória de Deus. Eu vou tirar umas férias, vou passear com a minha família, mas para quê? Para a glória de Deus. Porque quer comais ou beba, façais qualquer coisa. Tem um propósito na vida daqueles que estão buscando santidade. Sabe o que é? Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Tem mulher que vai no salão de beleza, que vai fazer lá, né? Vou pintar a raiz. Agora eu vou fazer mais não sei o quê. Agora eu vou botar aquele negócio de gel. Aquelas coisas, vocês sabem. Tá. E esse negócio de manicure está com os dias contados, irmã. Que agora tem as impressoras aí que tu bota a unha lá, você escolhe, já pinta, bota tudo, bota camada. Pastor Anderson está antenado aí nas coisas. Está achando o quê? Agora a impressora 3D, você bota lá, bota tudo, sai camada, demora tanto tudo. Bota a unha assim dentro da impressora, pronto. Já sai prontinho. O negócio está... E perfeitinho, hein? Perfeitinho. Tá? Para que você vai no salão de beleza? É para glorificar o nome do Senhor. Aí a pessoa vem passando no espelho, pouco vem do salão, né? Mulher com espelho é uma coisa assim impressionante, né? Parece um imã. Tem gente que passa no espelho assim, aí faz assim, ó. Aí já está ali, já dá uma meia volta e já está de novo assim. E se achando. Se achando. Estou mais empoderada, né? Mais empoderada. Aí a Bíblia fantástica fala assim, ó, não é um enfeite nem um frisado do cabelo. Não é isso não, que vai te empoderar. Mas é o que o Espírito tem feito no homem interior. É essa a diferença. Aí gera santidade. Eu não estou querendo dizer, irmão, que você não deve, né? Porque a mulher não envelhece, a mulher, ela assim, tem umas coisas que é incrível. Eu não estou querendo dizer assim, viu? Aí tem homem já assim, pastor falou que não é mais para ir para salão, não, é mais joelho no chão. Bota o joelho no chão e vá para o salão também, para a glória de Deus. E você, homem de Deus, abre essa mão, essa carteira e mande ela, invista nela, porque lá no salão também tem glória de Deus para ser derramado sobre ela. Amém, irmãos? Porque tem homem que já quer pegar, né? A gente tem que corrigir aqui os detalhes do sermão. Senão desanda o negócio. Irmãos, a vida do cristão
Nenhuma ação por si só pode ser considerada meramente sagrada ou profana, porque o sagrado para alguns é profano para o outro, são símbolos, aquilo que a gente define o homem como sagrado. Mas sabe o que é sagrado para o Senhor? É você que abre a tua vida para Cristo entrar e habitar nela. Você é templo do sagrado, e a partir daí, quer você coma, beba, vá para salão, vá fazer ginástica, vai evangelizar, vai trabalhar, vai cozinhar. É tão bom quando alguém cozinha e fala assim: eu estou cozinhando para a glória de Deus, eu vou agora trabalhar no som para a glória de Deus, eu vou mexer na iluminação para a glória de Deus, eu vou aqui adorar o Senhor. Não é o toque correto, a letra correta, mas é a intenção com que você faz, porque aqui nesse palco não tem estrela, a estrela é a brilhante estrela da manhã, é Jesus Cristo. O sermão é para a glória de Deus, o louvor é para a glória de Deus, as vozes devem glorificar a Deus. Eu gosto de chegar no meu banheiro lá em casa, que eu não tenho nenhum crivo de cordas vocais, eu começo a adorar e falo: Deus, o bom é que tu está vendo o meu coração. A intenção é só uma: te adorar, te glorificar. Por quê? Isso é bíblico. O padrão de santidade de Deus não é dos religiosos, porque assim viviam os fariseus. E olha, no tempo de Jesus, queridos irmãos, tinham lá os zelotes, herodianos, saduceus, fariseus, e aí aqueles doutores da lei viviam de tal forma a cumprir regra. Aliás, eles eram bons nisso. E aí, quando eles queriam jejuar, já passava um carvão na cara, fazia aquela cara de miserável, sofredor. Daí vem a expressão de Jesus assim: ó, quando tu quiser fazer um negócio desse, vá para o teu quarto lá no secreto, e teu pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Você não precisa estar bancando de um homem exterior espiritual, não precisa. Mas eles viviam regras. Foi isso que levou o filho mais velho da parábola do filho pródigo a estar perdido dentro de casa. Eu sempre cumpri tuas regras. Quem se relaciona com Deus com pode, não pode, nunca vai atingir um padrão de santidade como Deus deseja. Sabe por quê? Para ele, santidade se resume em fazer ou deixar de fazer, mas biblicamente, teologicamente, vai muito mais do que isso. Isso diz respeito à intenção. Isso diz respeito a relacionamentos. Se tu vai fazer, vai escandalizar, não é que é ilícito, não faça. Sabe por quê? Não vai glorificar a Deus, vai se transformar num pecado. Não adianta, eu nunca adulterei, mas eu olho para as mulheres e meu olhar já denuncia o que eu quero. Que padrão de santidade é esse? Quando a igreja é levada a se relacionar por regras, a igreja começa a ficar doente e não percebe que essa perfectibilidade que Deus exige de cada um de nós tem um padrão muito maior do que fazer ou deixar de fazer. É o que eu penso, o que eu sinto. É olhar para a igreja e falar: eu não estou com mágoa no coração aqui de ninguém, senão Deus não está recebendo minha oferta. Eu não posso fazer algo que vai escandalizar, porque não é questão de certo ou errado. O padrão de santidade é um nível muito mais profundo do que isso. Aí você vai ligar sua televisão, você vai dizer: Deus será glorificado. Você vai acessar a internet, você vai dizer: exaltado seja o nome do Senhor. Você vai entrar no carro, às vezes até aquele carro ungido, que ele está tão bom que onde para, ele derrama óleo. Carro ungido. Parou, faz uma pocinha de óleo lá. Pastor, estou precisando trocar o meu carro está ungido. Onde eu paro, parece cachorro marcando território, sabe? Sempre deixa uma pocinha, tá? Mas você vai dizer assim: o meu carro é para a glória do nome do Senhor, por isso tudo é lícito, mas nem tudo convém, vai além do certo, errado, perpassa por ser conveniente e inconveniente, porque pode não atrair a glória de Deus.
E a nossa motivação é viver uma vida que a gente consiga perceber que não é porque está dizendo que é Deus, ou não tem um nome de Deus que é sagrado ou que é profano, porque se assim for, tu vai ter que cortar 2 livros da Bíblia. Às vezes eu ouço uma música falando da natureza, e o salmista fala que a natureza proclama a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras. Um dia faz declaração, outro dia. A gente olha, quem compôs foi o cara lá fora, mas aquilo está atraindo a glória de Deus. Aí a gente rotula aquilo como sendo profano. Aí você vai ver um monte de artista gospel, com uma voz linda, com uma banda maravilhosa, está falando um monte de coisa de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus, está profanando. A vida não é santa, a intenção é outra. Cobra-se fortunas e fortunas estão enricando, e a igreja está adorando esse tipo de situação, achando que Deus está nisso. Irmãos, Deus não está nisso. É preciso a igreja amadurecer e compreender que santidade nos padrões divinos não é porque coloca o nome dele, não é porque está tudo dentro dessa perfectibilidade humana e que ele está aceitando, está sendo adorado. Não, o padrão sarrafo é muito mais alto. Eu vou tocar para quê? Eu vou fazer para quê? E tem gente que a gente vai convidar aqui, tem umas coisas que eu falo, não, desconvida, não dá não. A gente quer colocar aqui coisas que glorifiquem o nome do Senhor. Senão a gente vai pelo mesmo caminho. O padrão divino, ele é um padrão muito melhor. E quando você entende isso, que é além de fazer ou deixar de fazer, você vai ver que você começa a compreender que isso não é algo utópico. Isso não é algo inatingível, inacessível. Porque quer comais ou bebais, façais qualquer coisa, você deve a cada ação, a cada sentimento pensar, eu estou glorificando a Deus desejando isso. O que eu vou fazer vai escandalizar, o que eu vou fazer vai santificar. Não é questão de certo ou errado, vai muito além disso. A igreja hoje está mergulhada num padrão de certo ou errado e não consegue perceber que o que atrai a glória de Deus é um cristão cheio do Espírito Santo, impulsionado por Ele, consegue viver em santidade, não restrito a comportamento, mas pensando nas intenções e sentimentos que vão atrair a glória de Deus. Somente um homem transformado à imagem de Cristo, com uma vida controlada por Ele, pode realmente viver e fazer tudo para que a glória se manifeste. Na vida de um cristão não deveria haver dicotomia entre sagrado e profano, porque ele foi separado, ele é santificado, e tudo que ele faz tem um único propósito: glorificar o nome do Senhor. Nossa rotina deve glorificar a Deus, as coisas corriqueiras devem glorificar a Deus. É um tomar um banho glorificando a Deus, é um pentear um cabelo glorificando a Deus, é um descansando glorificando a Deus. Nesse universo religioso que nós estamos inseridos, infelizmente a igreja adoeceu. Houve um reducionismo, talvez proposital e cego. A igreja hoje não consegue mais se achar santa, porque ela acha que santidade tem a ver com fazer ou deixar de fazer. Mas santidade para Deus vai muito além disso. Eu quero arrumar minha cama para a glória de Deus. Eu quero passar minha roupa para a glória de Deus. Eu quero me levantar para a glória de Deus. Eu quero me deitar para a glória de Deus. Porque aonde o Senhor me enviar, pode ser para o Carnabicão, pode ser para o prostíbulo, aquele ambiente precisa ser transformado para a glória de Deus, porque há uma luz em mim que vai salgar, que vai iluminar, porque eu sou santo, separado.
A igreja hoje está cega. Por quê? Porque a gente está dando para Deus a nossa sobra. Quando sobra tempo, a gente faz algo que glorifique a Ele. A igreja está cega, vivendo suas paixões. A igreja está pedindo a Deus que se conforme ao seu querer. Ah, Deus, atende a minha petição, atende a minha oração. Vê aqui teu servo, tua serva, como está sofrendo com isso. Me dá, me dá, me dá, me dá. E quando Deus está falando conosco, eu te gerei, eu te separei, eu te santifiquei, para que tudo que você faça glorifique o meu nome. Ana entendeu isso. Dá-me um filho, quero um filho, quero um filho, quero um filho, quero um filho. Chegou a hora que ela falou: se tu me der, eu devolvo. Meu coração não está mais no filho, mas está na glória do Senhor. E ela devolve aquele menino quando desmama, para viver com dois filhos de Belial, Ofni e Finéias. O que eu acho curioso, que o Samuquinha não se contamina. Ele vai cumprir um propósito espiritual, sabe por quê? Porque a vida do Samuel era: quer vivais, comais, bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do nome do Senhor. Não é o ambiente, não é a geografia, mas é o poder que está dentro de você que pode santificar. Nós não podemos mais viver desprestigiando Deus, desconsiderando Deus. Nós não podemos mais viver para a nossa própria glória, porque isso não santifica, isso não glorifica a Ele. Se santidade tem a ver com intenções, se santidade tem a ver sim com tentar fazer as coisas certas, com desejos íntegros e sinceros, a atividade espiritual da vida de um cristão, ela vai mais muito além de estar na igreja e se envolver com os trabalhos de Deus. Não, você é onde o Senhor te enviar, a glória precisa se manifestar, porque tudo que você faz tem uma intenção: a glória do nome do Senhor. Aí você vai entender o que é orar sem cessar. Aí você vai entender o que é viver uma vida de santidade. Aí você vai entender que é perfeito. Porque a vida cristã não é uma dualidade, é o contrário. É uma integridade, onde você abre o coração, o Espírito habita, a santidade entra, e a partir de agora, aquilo que outrora era pecado, você não tem mais prazer naquilo, o pecado não te domina, ao contrário, você está empoderado para vencer todo e qualquer pecado, pelo poder do Espírito. E por esse poder, e por essa transformação, é por essa consciência, a metanoia, é a transformação no modelo de pensar, que você vai dizer: é possível ser santo, é possível ser separado. Porque se você pensar em comportamento, você vai dizer: todo mundo erra, todo mundo cai. Mas se você pensar em empoderamento, você vai dizer: Deus, gera em mim sentimentos, porque a natureza de Deus está dentro de você. E a nossa oração é que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é sentimento de ódio, não é sentimento de falta de perdão, não é sentimento que não glorifique o nome do Senhor. Eu quero encerrar, porque, na verdade, a igreja hoje está vivendo uma dualidade estranha. E ninguém pode servir a dois senhores.
ao movimento separatista hoje que te ensinaram durante décadas a viver por legalidade. E o relacionamento com Deus não se dá por legalidade, porque Ele derramou uma graça sobre a minha e a tua vida. E quando essa graça te alcança, é a graça que te empodera a ter liberdade, a dizer não. É a graça que te faz nadar sobre o pecado. É a graça que te empodera a viver um viver santo. É a graça que te faz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, você vai fazer tudo para a glória do nome do Senhor. O que tem aqui que não é dele? Quando você pensa que dele, por ele e para ele são todas as coisas, tudo tem um propósito. E o propósito de Deus ter te gerado de novo é para que você faça tudo para a glória do nome dele. Eu quero terminar citando Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Você entendeu como o sarrafo está mais alta? Você percebeu que o padrão é outro? Santidade para conquistar. Esse ano vai ser um ano de grandes conquistas, de grandes realizações. Eu creio nisso. Você crê? Eu creio nisso. Tem muita gente que não crê. Vou orar para você crer. Mas tem um negócio chamado santidade que Deus quer gerar em mim e em você. Há um sarrafo mais alto, a intenção, não escandalizar o outro, há um comportamento. O sarrafo divino é muito mais alto. Comam, bebam, qualquer coisa, atraiam e vivam para a glória do nome do Senhor. Fazendo isso, você vai ter uma vida de santidade, você vai perseguir um propósito que é o ideal, é o teológico, é o bíblico, que vai muito além do fazer ou deixar de fazer. Santo Agostinho dizia que é difícil você entender às vezes as coisas espirituais. Ele dizia até assim: se você falar assim, não, eu entendi tudo, é que talvez não seja de Deus. E a minha pergunta para você agora é: você entendeu? Você entendeu? Eu quero te desafiar agora a dizer: Pai, independente de qualquer coisa, eu me rendo. Gere em mim isso, Pai. Um novo mandamento vos dou, está muito mais alto. Eu não quero fazer nada para fazer o outro errado, não quero fazer nada com sentimentos ruins, mas tudo que eu fizer, eu só tenho um desejo: glorificar o nome do Senhor. Só isso. Gere em mim santidade. É o desejo do seu coração. Eu quero, enquanto estamos adorando a Deus, que você saia do teu lugar. Eu quero orar com você. Vem, igreja, se derramar na presença do Pai.